Quando a gente fala, né, de gestão de risco, muita gente pensa só na matriz de probabilidade e impacto. Mas o PMBOK 8 ele deixa claro que técnica não é burocracia, técnica é clareza. E hoje eu quero te mostrar como identificar, analisar e responder a riscos de forma inteligente e principalmente quando usar cada abordagem, cada técnica. A primeira etapa é identificar riscos. E aqui não existe uma única forma certa. Você precisa escolher a técnica que combina, né, com o nível de conhecimento do time e principalmente com a incerteza do projeto. Algumas das técnicas, né, que funcionam muito bem são brainstorming, ideal quando o time está descobrindo as incertezas, entrevistas, né, quando o conhecimento ele está concentrado em especialistas, principalmente, prompt lists perfeitas para garantir que você não esqueça, né, áreas críticas como tecnologia, pessoas, ambiente, mercado, funcionam mais como um framework. Análise de premissas e restrições, quando o risco ele nasce do que a equipe assume como verdade no projeto. E a matriz SWOT, ótima para projetos estratégicos que precisam integrar ameaças e oportunidade. Depois que você identifica, entra a análise qualitativa, que responde uma pergunta bem simples, né? O que importa agora? Na análise qualitativa, né, você pode usar a matriz de probabilidade de impacto, que é simples, mas muito poderosa. Pode usar a análise de urgência, combinada ou não com a matriz de probabilidade de impacto, que prioriza, né, riscos que podem acontecer logo, num curto prazo. Proximidade, que ajuda a entender quando o risco vai afetar o projeto. Categoria de risco, para agrupar padrões e entender onde estão as maiores vulnerabilidades, digamos, do projeto. Ou risk velocity, que mostra a velocidade com que um risco gera impacto. Estes são alguns exemplos de técnicas, né. Um ponto importante, a qualitativa ela não existe para medir com precisão, ela existe para dar foco, orientar, né, o foco e energia. Em alguns projetos você pode precisar também de análise quantitativa. Não é para todo mundo, mas quando o projeto ele tem certo impacto financeiro, certa relevância ou muita incerteza, a análise quantitativa é decisiva. As 3 mais importantes, né, na análise quantitativa são simulação de Monte Carlo, para entender cenários de prazo e custo, sensitivity análise, o famoso gráfico tornado, né, que mostra quais variáveis realmente movem o resultado do projeto, e decision tree, com valor monetário esperado, ideal para quando você tem decisões estratégicas com o impacto financeiro. E depois, né, de identificar e analisar, chega a hora de mais assim, mais urgente, né, que é responder ao risco. Para as ameaças, você pode evitar eliminando a causa, mitigar reduzindo a probabilidade ou o impacto, transferir repassando responsabilidade para um terceiro, aceitar quando o custo de agir ele é maior do que o próprio risco, né, ou escalar quando o risco ele está fora, realmente do seu nível de autoridade, digamos assim. E para as oportunidades, né, por sua vez, você pode explorar garantindo que ela realmente aconteça, melhorar aumentando a probabilidade ou impacto positivo, compartilhar envolvendo parceiros que ampliem o ganho, aceitar, né, quando o esforço não compensa e escalar também quando o benefício é maior do que o seu nível de decisão. Clareza técnica não é sobre decorar ferramentas, é sobre enxergar melhor para decidir melhor. Neste vídeo, eu mencionei alguns processos, técnicas e estratégicas para gestão de risco. No próximo vídeo, eu vou te mostrar com mais detalhe os 6 processos da gestão de riscos no PMBOK 8 e como adaptar tudo isso ao contexto do seu projeto usando o tailoring.